Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Quem Sabe Faz a Ordem, que é mais uma inovação, mais um meio de comunicação do Movimento pela Ordem, movimento esse que é voltado e destinado para a discussão do papel da OAB no âmbito da advocacia, no âmbito social, econômico, político, onde a ordem pode atuar e também nós, enquanto associação legalmente constituída, nós podemos trabalhar em favor da advocacia. É isso que constitucionalmente nos possibilita, nos legitima. Hoje, especialmente, nós recebemos 3 advogados, um advogado, 2 advogadas, criminalistas, para falar um pouco sobre as dificuldades que os criminalistas encontram atualmente no sistema penitenciário, no sistema de justiça, o que pode ser melhorado, o que é bom, o que pode ser solucionado, o que é problema. Então, é mais uma oportunidade para discutirmos, é mais uma oportunidade também para levar a conhecimento daqueles que hoje, democraticamente, nos representam a respeito das dificuldades que passa o advogado e a advogada criminalista. Especialmente hoje, recebemos doutor Augusto, doutora Sara e doutora Priscila. E aqui eu já vou apresentá-los e pedir para que eles também falem um pouquinho sobre eles. E, em primeiro lugar, quero chamar aqui a doutora Sara Barbosa. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença, e aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, o que você faz, seu âmbito de atuação, me fale um pouquinho sobre você. Certo, muito obrigada pelo convite inicialmente, é um prazer estar aqui compondo essa mesa de bate-papo com vocês. Vou me apresentar, meu nome é Sara Barbosa, sou advogada criminalista, atuante na execução penal. Atualmente, eu tenho enfrentado diversas dificuldades, por isso a importância dessa discussão aqui, desse tema ser levado à OAB. Então, assim, como atuante na execução penal, uma das maiores dificuldades são as unidades prisionais. Como essa área demanda muito minha presença com os presos mesmo, eu enfrento essa dificuldade com o atendimento, com a falta de respeito e com o pouco caso dos servidores que ali estão. Acredito que até da desunião da nossa classe, o que é uma verdade, isso corrobora para que eles nos tratem e nos vejam dessa maneira. Então, assim, hoje eu preciso de muitos atendimentos administrativos. Eu não tenho um telefone que eu consigo falar, só de forma presencial. Eu não vou nem entrar aqui no ponto dos saltos, da dificuldade das advogadas mulheres de andar naquela situação precária ali, mas hoje o que eu queria ressaltar aqui é o atendimento dos servidores com os advogados criminalistas. Doutor Pedro, isso é uma realidade. Nós vamos entrar especificamente em cada um desses pontos, e foi muito bom já ter levantado eles. Mas, antes disso, quero cumprimentar a doutora Priscila. Seja bem-vinda, doutora. Me fale um pouquinho sobre você, fale um pouquinho para quem nos ouve e nos assiste sobre você. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, me sinto honrada. Eu sou a doutora Priscila Honorato, sou atuante na área criminal, né? Atuo nessa área e a maior dificuldade que eu venho enfrentando é justamente isso. Além de, como eu sou criminalista, tenho um contato direto, como a doutora Sara falou, com os presos. Uma coisa também que eu achei assim que não foi falado é a questão do banheiro lá na penitenciária. Teve uma vez que eu precisei utilizar o banheiro, infelizmente, assim, não tinha o mínimo, que é um papel higiênico, que é uma porta para você fechar, para manter a sua privacidade. Então, assim, fiquei super constrangida, porque eu precisei utilizar o banheiro e não tinha uma porta, não tinha um papel, não tinha um sabão para lavar a mão, assim, que isso é a questão do mínimo do mínimo. Tem também a questão dos servidores, não só na penitenciária, mas a questão do judiciário. Por exemplo, a gente liga no fórum, a gente tem uma certa dificuldade no atendimento via telefone. Daí eles pedem, não, manda um e-mail, principalmente quando a gente vai despachar com o magistrado, ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. Manda e-mail. Nós mandamos e-mail, ninguém responde o e-mail. Eu tenho um e-mail com aviso de recebimento, a gente recebe aquele aviso que o e-mail foi recebido, que o e-mail foi lido, porém ele não foi respondido. Ligamos novamente na vara,
ninguém atende, e agora tem aquela questão que o Tribunal de Justiça, né, falou que os magistrados, eles vão atender mais, né, despachar com o advogado mais questão da videoconferência. E, infelizmente, está muito complicada essa questão de a gente marcar com o magistrado, de a gente ter um despacho, porque assim, o processo ele está ali, mas querendo ou não, aquela questão do boca a boca, de falar com o magistrado, isso é de extrema importância. Então, uma das dificuldades que eu venho enfrentando no meu dia a dia, essa questão também de marcar com o magistrado, de conversar, que isso é direito nosso, né, Pedro? E aí, é assunto que não acaba mais. Eu acho que nós temos muito a aprofundar sobre esses temas. Eu quero cumprimentar também o doutor Augusto Cândido, que está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, doutor Augusto. Fala um pouquinho sobre você aí, em que você está atuando, como que é essa atuação sua. Bom, obrigado pelo convite, doutor Pedro. É uma honra estar aqui discutindo as dores da advocacia criminal, que são muitas as dores. Tem uma atuação dentro dos crimes contra a administração pública, mas um eterno apaixonado pelo Tribunal do Júri. Acho que todo advogado criminal... Todos são, né? Todos nós somos apaixonados. E, complementando a fala das duas doutoras, quero aqui também trazer o ponto das delegacias. Nossa. Acho que as delegacias também são um ponto muito sensível a ser analisado, a ser, enfim, melhorado para nós advogados. E aqui eu vou citar um exemplo. No mundo tecnológico que nós vivemos, aonde o advogado com o seu certificado digital consegue advogar de qualquer lugar do mundo, tendo uma internet, é necessário que você se desloque para uma delegacia, mesmo tendo procuração outorgada, para que você pegue cópia de um inquérito, que muitas vezes é 20 páginas. Lógico, tem inquéritos que são grandes, mas por que não há ali uma interlocução para que isso seja informatizado? Facilita o nosso dia a dia. Enfim, são muitas as dores. Sim, eu acho que a gente pode, inclusive, começar com isso, começar com a estrutura das delegacias e qual que é a estrutura hoje que essas delegacias têm para atender o advogado criminalista. Mesmo porque nós sabemos que existem centrais de flagrante, nós sabemos que existem delegacias de polícia que funcionam exclusivamente em expediente, porém, quando nós nos deslocamos, como disse aqui o doutor Augusto, a essas delegacias, o que a gente enfrenta lá? Qual que é a nossa maior dificuldade dentro de uma delegacia ponto a ponto? Doutora Priscila, fala um pouquinho dessa dificuldade, vamos falar de central de flagrante, o cliente foi preso em flagrante. E aí a família te liga e fala, doutora, eu preciso que a senhora acompanhe o meu filho lá. E aí você se desloca para uma delegacia de polícia. Me diga um pouco sobre a dificuldade, como que é a trajetória de um advogado numa central de flagrante da vida. É muito complicado, né, Pedro? Porque, assim, primeiro, temos a questão daquele estigma, né? Que se a pessoa for presa, não importa o que seja, tecnicamente ela já tem um pré-julgamento de que ela é culpada. Sim. Então, a gente tem que trabalhar... Então, assim, o advogado criminalista, a partir do momento que ele chega na delegacia, todo mundo já te olha torto. Uhum. Infelizmente, essa é a realidade. E eu tenho enfrentado também a questão da audiência de custódia. Porque a lei diz uma coisa, só que na prática é totalmente diferente. Uhum. E, assim, infelizmente, às vezes o advogado ele tem que entrar com habeas corpus por excesso de prazo, por pura e simplesmente porque não marcou a audiência de custódia no prazo certo, porque então, assim, é uma coisa totalmente desnecessária. Uhum. Que talvez se tivesse uma agenda, assim, mais elaborada, tivesse mais comprometimento, porque, assim, o preso, ele é visto como algo que, teoricamente praticou um crime, então, assim, a gente não precisa dar tanta atenção, porque ele, em tese, ele está errado, só que
Nem sempre, né? A gente Sim, sabe disso. sim. E querendo ou não, a gente tá aqui, né? Tá lá na delegacia, no caso, né? Numa central de flagrantes para defender o direito dessa pessoa. Então, é muito complicado, até mesmo o acesso com o delegado, porque o delegado, ele tá ali para instruir um inquérito. Então, qualquer despacho que você vai tentar fazer com o delegado, doutor, e se isso, a lei diz isso e tal, não, é sempre negado, é sempre muito duro o tratamento. Então, assim, a gente vai tentar despachar, a gente já tem a resposta meio que pronta, né? Já é sempre negativa. Discute lá, entra com o pedido de relaxamento de prisão, se foi legal, então, não, entra com o pedido de liberdade. Ou seja, aqui comigo você não vai conseguir nada, não. Se quiser, tenta lá com o juiz e vê se ele dá alguma coisa. Infelizmente, eu tenho enfrentado muito isso nos meus flagrantes. Né, Pedro? Doutora Sara, qual que é o caminho do advogado criminalista lá com a senhora? A doutora Priscila já pontuou muito bem. Mas lá quando você é chamado e chega lá na central de flagrante, que você chega lá e fala, olha, eu quero conversar com o meu cliente. Como que a coisa funciona a partir daí? Tá? É tudo bacana, é tudo bonito, quando você chega de prontidão você já é atendida, seu cliente já é atendido, você fica ali na delegacia no máximo 30 minutos, como que funciona? Antes fosse, né, doutor Pedro? A ligação do cliente a partir desse momento da família ali, de quem seja, nós temos a dificuldade de ligar na central, já para saber, confirmar se o cliente está ali, e às vezes até pedir para que aguarde o advogado chegar para a oitiva, para esse acompanhamento. Não é uma questão rápida, mas ainda assim a gente pede isso. Muitas vezes não é atendido. Então, chegando na central, vou falar das vivências assim mais constantes, né? Goiânia, Aparecida. A central de Goiânia ainda tem uma estrutura que comporta ali os advogados para tentarem ter um espaço reservado, ali um computador, o que não tem na central de Aparecida de Goiânia. E nisso ali nós esperamos horas para as diligências acontecerem, os requerimentos do delegado, tanto a tramitação de exame de corpo de delito, IML, laudo de droga, quando tem. Então, assim, são horas aguardando. De imediato, não podemos chegar e conversar com o cliente, tem que ser no momento autorizado por eles, e isso acontece antes do interrogatório. Não podemos acompanhar o interrogatório, o depoimento dos policiais, condutores. Então, assim, além de ter essa dificuldade da tratativa, nós esperamos 5 horas, 6 horas em uma atuação, para que no outro dia, de imediato, já requer os documentos com os familiares para apresentação da audiência de custódia. Então, essa demora e esse descaso atrapalha, prejudica o advogado que não tem uma tranquilidade ali, não tem uma noite boa, porque muitas vezes passa a madrugada na central. Então, hoje eu vejo muito isso. A partir do momento da ligação do cliente, começa esses pontos. Doutor Augusto, você também, eu sei que tem uma experiência intensa em flagrantes, em procedimentos de flagrante, e já passou por algumas dificuldades em delegacias de polícia, sejam centrais de flagrante ou mesmo delegacias em seus expedientes. Me fala um pouco sobre essa atuação e qual que é a dificuldade do advogado nessas dependências. Bom, doutor Pedro, iniciando as dificuldades, está nessa dificuldade em localizar o cliente. Até porque para a gente poder deslocar, a gente tem que descobrir para qual central vai. Principalmente nesses setores que são limítrofes, né, com outros municípios, seja Canedo, Trindade, Aparecida. Então, tem essa dificuldade de você ser atendido. Começa aí a nossa dificuldade. Chegando até a delegacia, há uma certa desorganização. Porque na central de Goiânia nós temos uma sala com um mínimo. Mas tem um grande problema, porque antes aquela sala, ela ficava dentro da central, agora tá lá de fora. Então, às vezes, o advogado tá lá de fora, igual eu já estive algumas vezes, mas você fica ansioso. Mas e se o escrivão me chamar e eu não estiver ali? Sim. Então, enfim, o que nas outras centrais sequer tem. Quem já fez algum flagrante lá na central de
Aparecida de Goiânia, por ser uma cidade muito grande, tem muita prisão em flagrante, sabe que ali é demorado. E há sequer um filtro da água, Pedro. Na penúltima vez que eu fui, tinha um filtro. Na última, já não tinha. Mas como bom advogado que já apanhou muito da vida, ao ir para a delegacia, como estava fim de tarde, já passei em uma distribuidora, comprei uma garrafa d'água e já deixei dentro do carro, porque eu sabia que ali sequer água eu tinha. Outro ponto que é muito difícil, a desorganização. Por ser uma central de flagrante, sempre vai haver ali mais de 1, 2, 3 prisão. Você não sabe que horas que seu procedimento vai começar, que horas que ele vai acabar. Assim, e o advogado fica lá, Deus dará, né? Você fica ali sentado e família te pede notícia, você como advogado, você está na delegacia e não consegue dar notícia para a família de qualquer situação. E às vezes, se você pergunta 3 vezes ali pro policial, e mesmo que seja ali em um pequeno intervalo de tempo, ele já perde a paciência com você. Então, dificuldades que nós temos em Aparecida de Goiânia. Não há um computador com acesso à internet, uma impressora que é muito importante. Eu mesmo já tenho ali no meu carro procuração em branco e cópias da Xerox da minha OAB, algo muito importante. Eles sempre pedem, né? Então, eu já ando ali com essa Xerox porque eu sei da falta de estrutura. E assim, Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia, não há sequer uma sala reservada para o advogado. Estacionamento eu não vou falar. Acho que é inimaginável esse tipo de coisa, né? Sendo que aqui em Goiânia nós temos um mínimo de estrutura, mas é uma estrutura que deixa a desejar em muitos pontos. Por quê? Porque o advogado fica ali distante da delegacia. Não há... Se a gente soubesse, Vou dar um exemplo aqui, pensando em ideias. Se tivesse um televisor lá na sala da OAB informando, olha, tá em tal procedimento, o próximo procedimento é tal, depois tem o próximo procedimento. Eu ficaria tranquilo ali na sala da OAB aguardando o meu momento. Agora, você tá ali, mas tá ansioso. Agora pensa Aparecida. Aparecida tá aquela muvuca, não há nenhuma ordem de nada, não há um filtro, banheiro precário, né? Então, assim, enfim, delegacia é um ambiente muito hostil, não deixa de ser hostil, é um ambiente complicado, porque ali, enfim, acabou de acontecer um crime, por mais, enfim, todo crime é grave, uns mais, outros menos, mas todo crime é grave, né? Então, creio que esse mínimo dessa estrutura para o advogado deveria ter, até pela nossa própria segurança, não em relação aos policiais, mas sim em ambiente complicado, né? Eu mesmo na última vez que estive na Central de Aparecida, teve uma briga na porta da delegacia onde um advogado foi agredido com um tapa no rosto. Presenciei ali um fato que, enfim, o delegado saiu de dentro da delegacia naquele momento, deu voz de prisão e prendeu. Agora, eu não sei se era outro advogado ou se era um transeunte. Eu acredito que era um transeunte que teve uma confusão ali. Então, assim... eu acho que aqui nós estamos falando... no fim das contas, nós estamos tratando de valorização da advocacia, de um mínimo existencial para a advocacia nessas dependências. E me parece que a solução não passa por uma grande dificuldade assim, né, Priscila? O que você acha que pode ser feito? Qual que é a solução que pode ser dada? Existe alguma forma, algum diálogo, né, disso ser resolvido? Você pensa, quando você analisa o papel da ordem nesse cenário, o que a ordem pode fazer em prol da advocacia? Por quê? Porque nós estamos falando, de fato, de dependências do Estado. Estamos. Porém, de atuação do advogado nessas dependências. Então, a ideia é, onde a OAB ela pode participar? Qual que é a sua opinião sobre isso, Priscila? O que você pensa disso quando você passa por essas dificuldades? Eu penso que a própria OAB, ela poderia investir mais em política de
às vezes até... De valorização. De valorizar mesmo, sabe? Porque, assim, querendo ou não, o advogado, ele é uma profissão tão importante como as outras. Por exemplo, um médico que salva vidas, um bombeiro que também salva vidas. Então, assim, a partir do momento que você decide advogar, você está lidando com vidas. Você está lidando com o direito das pessoas. Isso é uma questão muito séria. Porque, por exemplo, o advogado ele tem que ser um pouco psicólogo também, porque a partir do momento que o seu cliente é preso, você tem que acalmar a mãe, você tem que acalmar a irmã, o irmão, então assim, a família toda. E você tem que manter a calma também, porque igual o doutor falou, você tá ali na delegacia, mas você tá numa sala do lado de fora. Então assim, a própria OAB pressionar mesmo esses órgãos, falar, olha, não tem como... A gente precisa de uma estrutura mínima para trabalhar. Porque como que eu estou do lado de fora da sala, sendo que meu cliente está lá dentro, eu sequer sei o que está acontecendo com o meu cliente. Já presenciei várias vezes, eu chego na delegacia, eu ligo, olha, falo para a família, avisa que eu estou chegando, espera, porque às vezes é lá na central de flagrantes de Aparecida, ou na central de flagrantes, até que você desloca, às vezes pega trânsito, chegou lá, a oitiva do cliente já foi feita. A oitiva do seu cliente, né? Já foi feita. Não, mas eu não estava presente, eu quero que faça outra. Não, a gente não vai fazer. Aí tem toda aquela questão, toda aquela burocracia, né? Que você tem que falar, olha, mas enfim, aí conversa com o delegado, conversa com o escrivão. Então, assim, eu acho que o que poderia ser feito mesmo é uma questão da OAB conversar, chegar e falar, olha, advogado é importante sim, e a gente precisa de uma estrutura mínima. Igual o doutor falou, banheiro, a doutora falou, saldo, estacionamento do Fórum Civil tá uma piada. Eu nem vou mais de salto, sabe? Eu vou de sapatilha, porque assim, é sem condições, a gente tem que andar, fazer a volta inteira no quarteirão, para depois, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Vamos entrar nesse assunto agora, hein? Mas assim, na minha opinião, acho que para começar... Teria que ser uma conscientização mesmo da OAB diante desses órgãos, falar, olha, bater o pé firme mesmo e falar, olha, a gente precisa de estrutura mínima. É uma água para beber, um bebedouro, é um papel no banheiro, é uma porta no banheiro, que assim, no estacionamento nem vamos falar, né? Nem vamos adentrar nisso, mas assim, é o mínimo, né? Nós, inclusive, pensando nisso, nós fizemos um requerimento dia 14 de fevereiro, falando, inclusive, sobre destinação de verba para a advocacia criminal para o orçamento de 2024. Porque nós sabemos também que não adianta nós cobrarmos a Ordem dos Advogados do Brasil se a própria ordem, ela tem um processo orçamentário para esse ano e passa pela valorização e passa pela destinação de verba. Isso precisa, cada dia mais, ficar consolidado mesmo. Porque a advocacia criminal, quando chega nas dependências de delegacias de polícia, parece que está realmente marginalizada. Isso. Sim, infelizmente. Você sequer é diferenciado ali. E não é que precisa existir privilégio. Privilégio é diferente de prerrogativa. Exatamente. Nós temos a nossa. E o que acontece quando a gente chega ali, atualmente, na central de flagrante em Goiânia? Você fala que quer ver seu cliente, o agente que ali está fazendo o trabalho dele, é verdade, diz, o doutor vai lá na sala da OAB, tira cópia da sua OAB, escreve o nome do cliente, traz a folhinha aqui para mim. E onde o advogado tem que ficar? Onde ele espera? Bem lembrou o doutor Augusto, falou aqui a Priscila, onde ele espera? Ele tem um banheiro lá para ele específico. Aliás, tem um banheiro diferente para homem e para mulher ali fora. Existe condições ali. Eles deixam um funcionário da ordem, quando na verdade, além do funcionário, deveria existir ali um procurador de prerrogativas 24 horas por dia. E não há. Então, pensando nisso, antes de fazer qualquer cobrança, porque a gente sabe que precisa de verba, a gente pediu para que houvesse a destinação de verba para a advocacia criminal no ano de 2024. Então, até agora, nós não fomos respondidos. A gente espera que seja respondido nessa situação. E, Sara, o que você acha? Tem algo que pode ser feito a mais
pela própria ordem, na esfera do diálogo mesmo, como que isso pode ser feito? Porque a gente precisa disso urgente. Sim. E urgente, o que pode ser feito? Então, nós estamos pedindo o mínimo aqui, né? Não é nada extraordinário. Muito bem pontuado pelo doutor Augusto, que hoje nós vivemos num mundo tecnológico. Então, facilitou muito. Nós vimos isso na pandemia, como funciona bem a tecnologia, a videoconferência. Então, assim, o básico de estrutura para o nosso trabalho com dignidade, com respeito, eu acho que a OAB tem todo o recurso para que seja feito. Não é uma dificuldade, que seja apresentado, pelo menos nós temos o direito de saber disso, de poder falar, de ter a voz do que é melhor para ser feito, tanto de estrutura de computadores para auxílio nesses locais, dentre várias outras coisas que podem ser modificadas aí para que o advogado tenha uma boa atuação. E isso vem, sim, da OAB. E aí, a atuação da ordem, ela não se limita apenas ali na delegacia, né? Nós sabemos que nós, advogados, a partir do momento que o cliente ele sai da delegacia, ele é encaminhado para algum lugar. Uhum. E aí ele chega ali no fórum criminal, Augusto. E o que acontece ali, para mim também é uma extrema dificuldade e poderia ser resolvido, não precisa de verba não, viu, Priscila? É só com a ligação. Porque o advogado que não sabe, quando o cliente dele é preso, se ele ligar para o advogado fala, não, sua custódia vai ser amanhã às 16 horas, e o advogado lá chega 15h30 e fala, eu queria bater um papo com o meu cliente para falar com ele a respeito dessa audiência. O que acontece lá, Augusto, quando isso acontece? Bom, automaticamente você recebe uma resposta seguinte: doutor, você deveria ter chegado 1h da tarde para você poder falar com o seu cliente, porque você fala, enfim, os advogados atendem ali os seus clientes, porque depois que inicia-se as custódias, aí são todas as audiências de custódia e ali não tem como mais falar com o cliente. Mas vou pontuar, Pedro, já mudou. Nessa custódia que eu fiz agora, nesse feriado da Páscoa, outra dificuldade que antes eu não tinha, agora eu tive. Eu achei que você ia falar que melhorou. Não, mas é diferente do plantão para os dias... E, assim, o que eu vejo é que não há um procedimento padrão. Isso. Toda vez o advogado chegar lá e ser pego de surpresa com alguma coisa, isso é muito difícil. Nesse feriado, foi acompanhar uma audiência de custódia. Cheguei na porta do fórum, me identifiquei ali no cantinho do estacionamento. O vigilante virou para mim e falou assim, doutor, você só pode entrar 20 minutos antes da sua audiência. Eu falei, mas aí eu fico aonde? Uai, doutor, tem uma lanchonete ali de frente, eu acho que o senhor pode ficar lá. Uai, Pedro. Meu Deus do céu. O advogado é um corpo estranho ao fórum? Isso. Aí, enfim, deu o horário. Enquanto isso, defensoria... Enfim, deu o horário, consegui entrar para o fórum. Enfim, já como experiente, já por ter passado por essa situação, antes já me prontifiquei, cheguei ao policial, falei, policial, preciso falar com o meu cliente. Doutor, um pouquinho antes da sua custódia, você fala com ele. Eu falei, uai, mas antes eu não tinha que falar com o cliente antes da custódia, agora vai ser um por um. Por exemplo, se a minha custódia está marcada ali para 1h, então vai me chamar um pouquinho antes, eu vou conversar. Então, o que eu vejo é essa falta de interlocução, essa falta de padronização, até para a gente poder dar uma segurança para a família, que está ali num momento muito, enfim, num momento difícil. E, enfim, quem é a pessoa que tem que dar as respostas das perguntas para os familiares somos nós. E nós não temos as respostas. Sim. Enfim, passa aquela sensação para a família que o advogado não sabe o que está fazendo. Mas não é que eu não sei o que eu estou fazendo. É porque, como não existe nada definido, eu realmente não sei. Porque pode ser que hoje tenha uma prisão em flagrante, eu chego lá, pode ser uma outra situação. Pode ser que eu tenha que chegar 1h novamente. Pode ser que, enfim,
Eu acho que a grande insegurança é isso, Pedro. O que parece é que falta vontade daqueles que nos representam de transformar isso, né, de verdade, efetivamente. A Sara lembrou aqui, a Defensoria Pública e o Ministério Público não ficaram na lanchonete, no exemplo que você deu. E não é errado eles entrarem. Errado é a advocacia não entrar. Isso é em virtude de quê? De qual tipo de estudo? Isso foi avisado à ordem, isso foi publicizado aos advogados. Isso é falta de respeito mesmo. Mas é falta de respeito porque a própria ordem, na figura que a ordem tem hoje, ela não se dá ao valor quando ela tem o tamanho que ela tem. E, infelizmente, a advocacia vai continuar servindo de saco de pancada enquanto a OAB não tomar uma atitude efetiva com relação a isso. E a atitude efetiva não é enfrentar o Estado. A atitude efetiva é dialogar com o Estado. A atitude efetiva é fazer reuniões que não sejam protocolares, simbólicas, bonitas, para foto. Não. São reuniões para terem efetividade. Firma ali um termo de ajuste de conduta, ainda que extraoficial, mas firma um termo de ajuste. Né? Pega o compromisso do presidente do Tribunal de Justiça, pega o compromisso do Procurador-Geral de Justiça, pega o compromisso do governador, pega o compromisso do diretor-geral da administração penitenciária, vamos resolver. Faz portaria para tanta coisa, por que não faz portaria para receber os advogados como eles devem ser recebidos? Então vamos atuar, porque isso não é uma questão de falta de atenção do Estado, isso é uma questão de falta de atenção daqueles que têm que zelar por nós, que nos representa. E hoje isso não acontece. Então vejam, não é só no âmbito de uma delegacia de polícia, é num fórum, é num presídio. Eu não preciso dizer aqui sobre o atual semiaberto, né, na região metropolitana de Goiânia. Eu não preciso falar do semiaberto, e aí eu vou deixar para a Priscila, para a Sara falarem aqui, porque hoje está funcionando lá a triagem também. Já há uma promessa absolutamente antiga de que vai sair de lá, por isso vai ficar desse jeito. Enquanto isso, cidadãos são tratados como coisa e advogado do mesmo jeito. Não muda muita coisa, não. Porque sequer você tem um lugar para sentar, sequer você tem uma cobertura se chover, sequer você tem um banheiro digno, sequer você tem um estacionamento. Você chegar ali, mulheres, quando chegam ali, homem chega de terno e é um sol que parece que é 2 quando você chega ali. E mulher que desce ali de salto, com maquiagem, tem que deixar o carro longe. Sequer pode colocar o carro lá embaixo, quem é advogado criminalista sabe do que eu tô falando. Sequer você pode passar aquele alambrado lá com o seu carro e colocar debaixo lá daquela marquise que eles fizeram lá, daquela telha. E aí, Priscila, como que ela conta pra nós? Nossa, muito complicado, né? Uma das coisas também que eu senti um pouco de dificuldade, na primeira vez que eu fui visitar um cliente meu, né, lá na CPP, é a distância que você percorre do início ali da CPP até chegar, porque ele estava na última ala, acho que na Ering, uma coisa assim. E eu fui de salto, eu fui de blazer, e assim, igual você mesmo disse, parece que é um sol que, na verdade, parecem 2. E assim, até você chegar, passar ali pelo raio-x e ir, gente, é muito longe. E assim, não tem estrutura nenhuma. E vai no salto e vai na fé. E é dessa forma. E uma das coisas que eu presenciei também, que foi até preciso chamar a atenção do agente policial penal, né? Eu estava conversando com o meu cliente, ele chamando, fulano, vem aqui. Aí eu olhei para trás e continuei conversando com ele, né? Aí ele, fulano, eu tô te chamando, vem aqui agora. Peguei e falei, olha, eu tô conversando com o meu cliente, você pode esperar eu terminar? Não, eu preciso que ele venha aqui agora. Eu falei, não, ele não vai. Não, ele vai vir sim. Eu falei, não, ele não vai. E ficou essa questão, assim, não tem um mínimo de respeito, sabe? É uma coisa assim, tipo, porque eu sou policial penal, porque eu tô aqui. E assim, é igual a gente tá falando, é o mínimo.
É o mínimo. É garantir que o Estatuto da OAB, que o regimento seja cumprido. É o mínimo. Prerrogativas. As prerrogativas, principalmente. Já tentou ir em órgão público? Receita Federal. Já tentou ir, por exemplo, na Câmara, alguma coisa assim? Eu, por exemplo, tive uma situação bem chata na Receita Federal, onde eu estava com a procuração do meu cliente, eu precisava ter acesso a um processo administrativo na Receita Federal, e o delegado olhou para mim e falou assim: eu não vou te dar acesso. Por quê? Porque eu não quero. A resposta foi essa: porque eu não quero. Aí eu liguei para a prerrogativa, enfim, mas assim, precisava? Eu tô com a procuração do meu cliente ali em mãos. Olha, eu preciso ter acesso, eu preciso ver o que aconteceu, eu preciso ver o porquê que o carro dele foi apreendido e tal, para fazer a defesa, né? Detalhe, sequer tinha processo. O carro dele estava preso administrativamente, não tinha processo, não tinha nada, então fui até a Receita Federal. E assim, primeiro, lá você tem que marcar no site, aí marca para daqui, sei lá, 2, 3 semanas. Aí você liga e pede prioridade. Olha, eu sou advogada, eu tô com procuração. Não tem como. E aí você espera, aguarda esse tempo. Chega lá, quando você chega, é desumano o tratamento. O dia que eu estava lá, entra, acho que é de 10 em 10 pessoas, chama 10. E tem um senhorzinho que eu vi que ele tinha um aparelho de audição, então ele tem problema, né? E chamou da senha tal até a senha tal. Acho que ele entendeu e ele foi entrar. O vigilante simplesmente empurrou esse senhor. Você não tá escutando, não? Chamei da senha tal até a senha tal. Então, assim, é um desrespeito muito grande como advogado. Não só com o advogado, como até com o cidadão comum mesmo. E o que eu venho enfrentando é isso. É a questão da falta de estrutura, a questão da falta de respeito, principalmente. Ah, você é advogado? Ah, que bom. Que bom. Então fica aí, senta e espera. Sara, me conta, quando você chega lá no complexo penitenciário, no âmbito do semiaberto, em Aparecida de Goiânia, quais são as dificuldades que a mulher advogada passa ali? Voltando nessa questão dos estacionamentos, Pedro, a mulher advogada, ela mantém uma postura, né? E o salto, hoje, a gente sabe que ele sim eleva. Uma dificuldade que a gente enfrenta é por ser mulher numa área predominantemente de homens. Então, a mulher usa um salto não porque ela quer, mesmo enfrentando essas dificuldades, porque é sim necessário. No semiaberto, exclusivamente, além da distância que a doutora falou que tem na CBP, nós também temos, mas com uma estrada muito precária. Então, a estrutura ali, meus saltos, eu não tenho mais tarraxinha embaixo. É todo irregular, estão todos desgastados. Isso. E para quem está assistindo, né, e ouvindo, é asfaltado? Não, por isso mesmo. É terra, é suja o pé, o carro, e nós paramos mais distante, porque não podemos ultrapassar ali no estacionamento mesmo. Não tem uma estrutura coberta, caso esteja chovendo. Ali nós entramos na parte da recepção. Nós podemos levar o celular, porque assim como na CBP nós temos um local para deixar no momento do atendimento, mas nós não podemos mexer no celular. Ali na recepção, o policial está na sua frente, mexendo no celular. Não pode no celular aqui não, leva para o carro. Então, assim, eu não entendo o porquê de eu não poder ali estar consultando o processo de um cliente, estar analisando uma situação, escutando um recado de uma mãe que eu vou comunicar a ele. Então, nós não podemos levar, às vezes, papéis, estão vetados de entrar. Celular, nós não podemos mexer ali no momento que antecede o atendimento. A precariedade dos estacionamentos e da dificuldade de andar nessa distância, que são infinitas. Mas eu acho que isso não é difícil de mudar, não, Pedro. Isso é uma coisa... Augusto, você também já passou por alguma dificuldade em presídios do Estado? O que você acha que falta ali? A Sara lembrou do semiaberto, mas nós temos o núcleo, nós temos a POG, nós temos a Consuelo Nasser, nós temos a casa de prisão provisória. Qual que é a dificuldade hoje da advocacia dentro desses presídios para trabalhar, para simplesmente desempenhar suas funções? Pedro, vou resumir em uma palavra: telefone. Pedro, é uma dificuldade para ser atendido no telefone que é imensa. Imensa. Porque antes de se deslocar para o semiaberto, enquanto advogado tem que saber se meu cliente está lá. Então, o que todo advogado criminal faz antes?
liga no telefone do semiaberto. Oi, não meu atende. cliente está aí, só não atende. Uhum. Tem hora que atende. Mas é 2, 3, 4, 5 vezes. Eu fico me perguntando qual que é a dificuldade de ter um canal exclusivo para advocacia para esses servidores E responderem. em né? relação ao atendimento, funcionou bem na pandemia também, agendamento. Isso, se fosse de uma forma correta, ia funcionar melhor, porque na POG mesmo que você lembrou, o atendimento lá é um dia inteiro. Então, eu perco um dia de trabalho para ir visitar os meus clientes. A POG, o atendimento é umas 3 horas, eu já esperei. E se fosse videoconferência, poderia facilitar. Poderia, É. porque a estrutura tem. Tanto que no semiaberto tinha atendimento por videoconferência. Sim. Sim. E tanto que na videoconferência, assim, outra coisa, como a doutora Priscila disse, na CPP, nunca tive a minha prerrogativa de falar reservadamente com o meu cliente. Exatamente, outro ponto. Tá aqui você falando com o seu cliente, onde ele tá ali dentro do corró, que a gente chama, né? Tá ali dentro do corró, tem mais 3, 4, 5 presos, Atrás, né? tem uma fila de 3, 4 advogados e mais 3, 4 policiais aqui, que estão ali fazendo o trabalho deles. E outro problema. Cada bloco tem uma mesa com algumas cadeiras, né? Aquelas cadeiras são dos policiais penais. Eles usam muitas vezes ali para estar sentando, preenchendo relatório e tal. É o local de trabalho deles. Certo. O advogado não tem uma cadeira para sentar. Muitas vezes ali os policiais compadecem com a gente e falam, não, doutor, senta aqui, porque vai demorar um pouquinho. E assim, Pedro, a prova dessa falta de interlocução foi o dia que um cliente solicitou para a gente conseguir trabalho para ele na Hering, né? E, enfim, descobri aonde que era e fui lá solicitar ali dentro, quando você entra ali no presídio, logo à esquerda tem um bloco administrativo, né? Sim. Quando entrei no bloco que eu olhei assim, uma sala da Defensoria Pública. Eu perguntei para o policial penal, falei, por que dessa sala aqui? Não, é porque os defensores públicos fazem atendimento aqui. Uma sala reservada, não vi se tinha ar-condicionado, mas era uma sala onde tinha uma mesa com 2 cadeiras e, se eu não me engano, tinha um computador em cima da mesa. Aí eu pensei, por que a OAB não tem essa interlocução? Por que nós não temos essa sala? Porque você tratar de assuntos sensíveis enquanto um processo criminal, muitas vezes quando você vai ali falar com o cliente, eu não tenho a liberdade de perguntar determinadas coisas. Por quê? Porque tem mais 4 com ele lá, tem mais 3 advogados aqui, policial que... Eu preciso desse momento com o meu cliente. E se a Defensoria Pública tem, parabéns. Eles são bem representados. Isso. Eles têm. Beleza. Nós não. Porque é bom lembrar. Isso é uma prerrogativa dos defensores, assim como é uma prerrogativa dos advogados e das advogadas. E a advocacia não tem. E nós não estamos aqui chorando o que a gente não tem. A gente está aqui cobrando o que seria um dever. Porque advogado ser tratado da forma que é tratado, e eu não estou dizendo pelos servidores e os servidores que têm só essa relação, porque eles só têm, porque tem a liberdade de ter. Isso. Só. Porque se houvesse uma estrutura de um programa de conscientização, se a ordem se colocasse realmente na posição que ela se encontra, que ela tem. Viesse de lá. Então, infelizmente, nós continuamos a ficar aqui cobrando migalha, que é muito pouco, pelo tamanho que é a Ordem dos Advogados do Brasil e pela forma que a gente é recebido na maioria dos órgãos públicos aqui no estado. Então, parece que aqui a gente só fica chorando, né? Só lamentando. E só lamentando, mas de fato nós temos muito a lamentar, justamente porque a gente sabe o tamanho da OAB e o quanto ela podia fazer. E hoje não faz, infelizmente. Agora, quando a gente trata, por exemplo, dessas soluções, Augusto, o quanto se você entrar, para aqueles que conhecem lá essa estrutura administrativa que o Augusto acabou de dizer, você sabe que é um corredor imenso. Com várias salas. Cheinho de sala.
E não tem uma para advocacia. Uma. E, infelizmente, isso não é falta de dinheiro, gente. Isso é falta de esforço, isso é falta de querer, isso é falta de... Eu não vou dizer de comunicação, porque comunicação tem, só não tem um esforço. Interlocução. Então, infelizmente, nós estamos hoje vendidos e pedindo o que é obrigação. Infelizmente. No âmbito dos estacionamentos, acho que a gente é um consenso, mas eu vou trazer à tona, porque a Priscila citou inicialmente, e eu vou trazer à tona o Fórum Civil, porque, para mim, é também uma dificuldade se ali você vai, principalmente também, porque muitos tribunais do júri funcionam ali. Sim. E quando houve a inauguração desse estacionamento que você está falando, Priscila, houve comemoração. Houve publicação no site oficial da OAB dizendo que agora a advocacia tinha um estacionamento exclusivo. E aí é brincar com a cara do advogado e da advogada. Porque aí você vai até ali, a advogada que tá de salto, que tá com maquiagem, tem que dar a volta no quarteirão inteiro, e aquele quarteirão não é pequeno. É enorme, E né? com as construções que ele tem, também tem muita terra, muita... Pedra, a calçada, ela, em alguns lugares, ela é totalmente irregular, tem buraco, então, assim, é complicado. E aí, quando se dá publicidade, não se dá publicidade de maneira a fazer com que o advogado entenda o que realmente está sendo colocado à disposição do advogado. Infelizmente. Quando a gente pensa no Fórum Criminal, e eu não sei se isso já mudou, e se mudou, vocês me corrijam, ou eu peço desculpas se tiver mudado, mas sequer você pode passar por dentro. Não mudou. pode, não mudou. Você estaciona, sai... Gente, que absurdo. Uhum. Você não pode passar por dentro, tem acesso por dentro do estacionamento. E o advogado não pode passar por ali. Inclusive, a passagem ela é fechada e tem a passagem. E tem a passagem. Isso é falta de quê? De respeito. Pegando um gancho, 2 oportunidades que estive no Fórum Criminal, estacionamento lotado, Pedro. Verdade. É pequeno. Estacionamento lotado. É como se nós fôssemos um objeto estranho à justiça, com o tamanho de um estacionamento daquele. A gente ter disponibilizado ali, eu acho que não deve dar 20 vagas, né? É uma pequena parte. Ali ao lado dele 30 já tem vagas. muito mais vagas. Gente, Ficam vazias. Quando Vazias. o nosso Poder Judiciário passou a funcionar um período, todas as audiências são no período da tarde. Sim. E detalhe, estão todas retornando à modalidade presencial. Então, o próprio fórum já tem conhecimento da quantidade de advogado que vai ter ali se você colocar um por audiência. E assim, beleza, tem a sua rotatividade. Né? O advogado coloca o carro lá, mas enfim, acabou a sua audiência, ele sai. Mas por que às vezes não tem uma parceria com aquele estacionamento de frente, que tem um pago? Sim. Não, encheu aqui, advogado, a ordem vai custear para você aqui. Ou então, às vezes, uma parceria. Por que não tem uma parceria com um desconto, talvez? Isso. No Fórum Civil, inclusive, ali no shopping Los Angeles, embora distante, tem um... Eu vou te fazer uma correção, e eu não sei se isso mudou, mas nós recebemos de uma advogada no direct do Movimento pela Ordem, no Instagram, dizendo que esse convênio ele foi encerrado do shopping e até o presente momento não havia retornado. Então a advocacia, até o presente momento, salvo engano e salvo a mudança, mas nós recebemos isso recentemente e que foi encerrado em 31/3, então está muito perto, e que não houve a renovação. E a gente espera que haja a renovação, mas um dia ou dois que o advogado tem que colocar o carro ali do lado de fora, naquele shopping ali, aquilo lá é uma loucura, gente. E multa. Para estacionar, exatamente. Esse MT passa o tempo inteiro. Coloca lá no anel externo, lá Nossa, do Fórum Civil para ver. multa. Você não sai dali com uma folhinha para você pagar. Com certeza. Infelizmente, isso não é difícil da ordem organizar para fazer. Porque no nosso requerimento, em 14 de fevereiro, nós inclusive falamos sobre
a mega reforma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ótimo, maravilhoso, nada a reclamar da reforma, prédios excepcionais, modernos, mas cadê a ordem fazendo essa intercomunicação com o Poder Judiciário para disponibilizar vagas para nós? Cadê? Tem um prédio só para vaga de estacionamento lá no Tribunal de Justiça no Setor Oeste. E a advocacia não tem esse acesso. Por qual razão? Por quê? Por que quando a gente vê o estacionamento do Fórum Criminal lotado e olha ao redor e vê aquela quantidade de vagas sobrando no estacionamento do Poder Judiciário? E o advogado tem que ficar andando naquelas ruas vicinais, ali perto do Fórum Criminal, e estacionar longe. Não tem a mínima condição. E aí eu vou chamar a atenção para um atendimento. Vejam bem, esses dias eu queria que um processo, e aí eu vou citar seu exemplo aqui, Priscila, eu queria que um processo fosse andamentado, que ele tivesse uma celeridade, né? E aí, eu entrei no site do STJ, processo no STJ, e eu cliquei aquele botãozinho lá do balcão virtual. Gente, aquilo é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso mesmo, é verdade. E uma educação que o advogado goiano assusta. Assusta, porque aí, de fato, você percebe que é advogado e a advocacia é respeitada. Sim. Porque você tem um analista do outro lado, um servidor do outro lado, te tratando com respeito, com urbanidade e te atendendo. Em menos de 5 minutos você é atendido ali. E resolve o seu problema, E ele né? resolve o seu problema rapidamente. Isso. E eu falei pra ele, eu tô com uma dificuldade aqui pra achar alguma coisa. Ele simplesmente falou, doutor, acompanhe a sua tela. Ele abriu a tela e me ensinou na tela como fazer. E como eu disse, o advogado goiano até assusta quando isso A acontece. gente está acostumado a ser maltratado. Até assusta quando isso acontece. Infelizmente. Infelizmente. E eu não estou aqui querendo justificar abusos por parte de alguns colegas. É evidente que tem advogado e advogada que fica andando com um livro de prerrogativa debaixo do braço e querendo impor a todo custo situações que, às vezes, o próprio poder estatal ele não tem nem efetivo para poder cumprir algo que a advocacia queira. Nós também temos que fazer um mínimo de ponderação, de razoabilidade e proporcionalidade. Nós não estamos aqui cobrando nada que seja exagerado. É muito pelo contrário, é um mínimo aqui que a gente está falando. E a advocacia poderia ser muito mais forte assim. Quando, a bem da verdade, nós temos inúmeros colegas hoje criminalizados, né, em função de suas atividades. E isso também tem sido um problema no Estado. O colega supostamente praticou um ilícito, ele deve ser punido com o rigor da lei, processo, contraditória e ampla defesa. Mas a ideia hoje que se tem do advogado criminalista, estigmatizado como o advogado está, é que ele e o cliente eles não têm nem diferença. É verdade. Então, infelizmente... Local diferenciado não tem. Esse é um outro ponto, né? A tal sala de estado maior, ela não existe, né, Augusto? Nunca existiu, na verdade. Não tem estrutura física para isso, não tem. E olha, quando eu vejo a discussão, e a discussão é assim, o Estado diz que é o AB diz que é o Estado, e, gente, deveria ser prioridade. Advogado, não, se for preso preventivamente ou definitivamente, a advocacia, a profissão da advocacia, ela te vincula de inúmeras maneiras processualmente. E aí, infelizmente, o Estado de Goiás hoje não tem uma estrutura própria para receber esses advogados, para eles que eles sejam julgados com a dignidade que a própria Constituição manda. E, infelizmente, nós não temos. É verdade. Nós não temos. E eu garanto que se um defensor público for preso, que se um promotor de justiça for preso, que se um juiz for preso, ou qualquer ator do cenário do sistema de justiça, eu garanto, não vai ficar junto com outros presos. Eu garanto, não vão. Dentro. E não tá errado, não. É prerrogativa. Tá certo. Tá certo, é prerrogativa.
própria, das suas profissões, das suas funções. Mas não, hoje se tornou, infelizmente, que é a palavrinha que hoje é salvo-conduto para todo tipo de ilegalidade, que é mera irregularidade. Hoje não ter a sala de Estado Maior é mera irregularidade. Isso a gente não vai soltar porque não tem. Não vai. Né? E nós ficamos novamente à mercê de uma atuação mais efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil, que pode judicializar e continuar brigando nesse aspecto. Ah, é dinheiro. Gente, coloca isso de prioridade do orçamento. Porque advogado não pode ficar preso como se fosse um preso Comum, né? comum. Não pode. Isso passou do limite. A anuidade não é barata. Nossa, anuidade. Daqui de Goiás Aí eu vou entrar nisso, mas só para terminar isso aqui, porque a minha indignação é enorme. Olha, Polícia Civil e Ministério Público investigar advogado, investigar o que o advogado faz, o filtro ele deve ser muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. O filtro aqui parece que, infelizmente, ele não é rigoroso. Ele não é rigoroso. Sim. Pedro, eu tenho certeza que todos nós aqui já recebemos essa pergunta. Eu acho que a pergunta que eu mais respondo quando eu me identifico como advogado criminalista é: você não tem medo? Uhum. Eu sempre respondo: tenho. E muito. Porque a gente sabe o tanto que essa criminalização temos a sociedade, através da ordem, que é quem deveria conscientizar a sociedade e todos os personagens do sistema de justiça. Tinha um professor meu na faculdade, Pedro, que ele brincava que nós somos a parte honesta do crime. Ele brincava na sala de aula. Os interlocutores do sistema de justiça, todos estão à volta de um fato criminoso. Mas todos estão à volta na sua função. Eu, enquanto advogado, promotor enquanto acusação e fiscal da lei, juiz enquanto o Estado que vai julgar aquele fato. Por que eles também não são tão criminalizados quanto nós? Sim. Sim. Aonde está o problema? Sim. Sim. Eu vou passar para essa questão da anuidade, mas fica aqui uma provocação. Quando da lei estadual que proibiu as visitas íntimas, houve um estardalhaço em cima daquilo, a ordem impetrou, aliás, a ordem ingressou com uma ação questionando a constitucionalidade da lei. O Tribunal de Justiça disse: a lei é inconstitucional. Mas o que restou? Ficou claro que, posteriormente, a lei ela poderia ser mitigada. Por quê? Porque o sistema estadual ele poderia fazer essa movimentação quanto a essa disposição de visita íntima ou não. Então restou estabelecido que essa lei estadual era inconstitucional porque lei estadual não poderia tratar desse tema. Mas como é uma lei de competência concorrente, o Estado ele pode sim delimitar, né, no âmbito da diretoria da administração penitenciária, essa regulamentação. Ele pode fazer isso. E aí, a meu ver, quando ele mexe nessa situação, o próprio conteúdo da regulamentação, a meu ver, está errado. Porque está mexendo com um direito material que trata da dignidade da pessoa humana. Então, escolher qual é o tipo de sujeito que pode receber a visita íntima, isso também deve ser enfrentado judicialmente. Também, o conteúdo disso deve ser enfrentado judicialmente. E aí essa briga não foi comprada. Fez-se lá algo simbólico, mas no fim das contas, está acontecendo do mesmo jeito. Sequer está tendo visita. Então, aí vai lá em cima, faz toda uma questão simbólica, foto, etc. Mas no fim das contas, na prática, não tem efetividade. não vi efetividade nenhuma. Nenhuma.
Absolutamente nenhuma. Agora, quando a gente passa para essa situação que envolve a contribuição profissional, hoje nós somos a segunda unidade federativa com a contribuição profissional, a anuidade mais cara do país. E a Ordem dos Advogados do Brasil, em suas diretrizes para o orçamento agora de 2023, deixou claro ali que inadimplente vai sofrer execução fiscal. E aí eu fico me questionando, o advogado ele não consegue ter o dinheiro para pagar a contribuição profissional. Pois bem, como que a gente daria essa condição ao advogado? Aumentando a atividade da advocacia. Ao invés disso, pega toda a máquina e vamos agir em função de executar um advogado na esfera fiscal. Contra ele. Esse é o problema. Esse é o problema. Ah, mas é um direito. É um direito e ele precisa ser ponderado. Porque o mercado da advocacia não está tão simples assim, não. E a ordem, então, precisa pensar no fomento da atividade da advocacia para aí sim condicionar o advogado a adimplir a sua obrigação com a contribuição profissional, ao invés de puni-lo com uma execução fiscal. Justamente. E aí é um problema gigante. E aí eu trago à tona esse novo programa da CASAG, porque é o seguinte, em uma das diretrizes lá do regulamento, só vai tomar vacina com esse tal crédito se você tiver adimplente. Se não tiver, não toma vacina lá. Então condiciona até isso. Condiciona até isso. Então hoje nós não temos uma política de adimplemento, mas temos uma política absolutamente punitivista do advogado. Ah, mas o índice de inadimplência é muito alto. Isso só passa um recado. OAB, é hora de mudar o posicionamento e de valorizar a advocacia de maneira que a advocacia consiga se estabelecer financeiramente também. Isso passa pela valorização do advogado, passa pela esfera da redução de custas judiciais, passa pela esfera do atendimento, passa pela esfera da estrutura. E nada é feito. Parece que fica tudo no simbólico, tudo no marketing. Esse marketing sempre volta vazio. Você quer ver um negócio, Sara, Priscila e Augusto? Em 2020, houve a aprovação do Conselho Pleno da Ordem a respeito do piso salarial da advocacia. Naquela oportunidade, eu gravei um vídeo dizendo que era muito bacana aquela aprovação. Qual que era o problema daquilo? Um marketing vazio. Porque não é vinculativo, não é obrigatório a partir daquele momento. E aí eu questionei no próprio vídeo, eu falei, olha, e aí, já tem um deputado já com esse projeto de lei na mão para fazer isso acontecer e ser vinculativo no Estado, assim como é vinculativo no DF? Já tem um deputado para isso? Aí, alguns da gestão, e eu aqui não vou citar nomes, e aí eu, se quiser, eu faço até o compromisso de publicar exatamente fazendo uma referência, uma remissão àquele tempo. E eu disse, aí teve gente que chegou lá e falou, não, eu faço o compromisso. Vai ter deputado, vou acompanhar esse projeto de lei até o final. Hoje nós não temos o piso. Não. O marketing que voltou vazio de novo. Nós não temos piso salarial no Estado, nós não temos a instituição de um plano de carreira que seja obrigatório. Sim. O advogado sai da faculdade, sai com uma mão e um pé atrás e fala, não, eu vou procurar um escritório. Lógico, aqueles que não têm um padrinho, uma madrinha, um capital político, etc, etc. Aí vai lá, vai atrás de escritório que vai pagar R$1.200 e o escritório não vai ser punido porque não tem nenhum tipo de regulamentação. Justamente. E aí... E assim a advocacia vai cada vez mais. Infelizmente. Se você resolve advogar por conta própria, você ainda tem aquela questão. Você passa o contrato de honorários para a pessoa, né? Às vezes não. A maioria das vezes, né? Seguindo a tabela da OAB, às vezes você cobra o preço da tabela. Nossa, mas o fulano de tal fez pela metade do preço. Isso, é o que acontece muito, inclusive, todos os dias. nas portas de delegacia. Eu já vi literalmente um leilão de quem dá menos na porta de fórum. Eu faço audiência de conciliação por tanto. Eu faço por tanto. Por fim, não, eu faço por 30. Isso já tem um certo tempo, né? Foi bem antes da pandemia, mas eu já vi advogado fazendo audiência de conciliação por R$30. Então, assim, é
E tá aí a dificuldade até para pagar a anuidade, né? Exatamente, porque assim, você tem seu valor, você tem seu preço. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas é tudo advogado. Claro, tem profissionais e profissionais. Mas como que a gente vai ter uma estrutura financeira para custear, para pagar nossas contas, para colocar a anuidade em dia, se seu cliente simplesmente olha para você e fala assim, nossa, doutor, mas isso tudo para fazer só isso aqui? Só que assim, ele não enxerga, né, todo o trabalho que nós fazemos por trás. E fala, não, mas o fulaninho ali cobra menos que a metade disso e faz isso tudo que você está fazendo. Então, assim, é muito complicado essa questão também. Uma dos nossos pedidos no requerimento é que uma das promessas que poderia ser, inclusive, muito fomentadora da advocacia, uma das promessas do então candidato à época, hoje presidente, Rafael Lara, era de que haveria um programa anuidade única com o Distrito Federal. Isso que seria maravilhoso, porque o Distrito Federal hoje pratica uma anuidade extremamente acessível. Nossa, é muito acessível. Para se ter ideia, na tabela hoje acessada no site, o advogado que pegou a carteira agora em 2023 pagando R$200. Sim, tem uma colega minha que ela é do DF, ela paga exatamente esse valor. Pois bem. R$200. Pois bem. Isso por alguns anos, né, que o advogado... Acho que são 5. Acho que são 5. Agora, para você ver a incoerência disso. Se a gente faz isso aqui em Goiás, e aí você tem um programa da CASAG, que é metade da anuidade para você gastar, você vai ter R$100. Assim, no ano. Então, assim, na verdade, a gente tem que torcer para a anuidade aumentar, não para diminuir. Porque me parece que o raciocínio que se quer aqui é esse. Não, quanto mais aumentar a anuidade, mais benefício eu vou ter em crédito. Porque se baixar a anuidade mais, eu não vou ter benefício em crédito. Entende que a gente tá brigando por coisa que... Mas esse benefícios crédito, em parte, esse né? crédito voltou? Porque... Esse crédito voltou, a CASAG lançou um programa... Eu fui lá esses dias e não, voltou, mas voltou sob outro nome, que se chama agora Programa Vira Mais. E agora você usa metade da sua anuidade para serviços CASAG e metade da sua anuidade para serviços ESA. Sim. E aí existe limitação. A exemplo, se você quiser fazer unha e cabelo em um mês, você não vai poder usar o crédito. Você escolhe, ou é unha ou é cabelo. Você não pode usar o crédito. O crédito ele é limitado a esse uso. E tem mais. Se você foi lá naquele programa de vamos fazer um refis da anuidade, e aí você dividiu lá em 10 vezes, é proporcional à parcela que você paga no mês. Sim. Então, infelizmente, o Augusto não pode fazer barba e cabelo no mesmo mês. Não pode fazer de uma vez só. Não pode. No mesmo mês, não. Ele vai ter que deixar o cabelo dele maior um pouquinho, fazer a barba esse mês e o cabelo só mês que vem. Porque, infelizmente, a anuidade dele não vai dar para muita coisa. Então, ir lá na UABDF, se eles fazem um programa desse, para que serve o crédito? Porque lá é R$200 a anuidade. Vejam a incoerência desse tipo de programa. Para mim, isso já está na hora de mudar há muito tempo. A advocacia não tem que ficar precisando. Não, meu escritório, eu vou usar lá as dependências. Gente, meu escritório devia ser gratuito. Sim, é verdade. Meu escritório, você está lidando com o quê? Com um advogado novo, advogado que acabou de sair, um advogado que não tem condição de ter um escritório. E aí você vai cobrar um crédito da anuidade dele para usar um espaço que é próprio da advocacia, que a advocacia entrega, porque para construir aquilo ali usou parte da anuidade. E aí vai cobrar dele. Não, mas é mixaria. Mixaria para quem tá vendo o valor. Mas para aquele que sente, não é não. Porque você vai usar o quê? 2, 3 horas por mês no meu escritório? Você vai limitar a quantidade de clientes que um advogado pode ter. Disponibiliza um funcionário. Vamos fazer e gastar e colocar despesa onde deve ser colocada. Parar de fazer festinha com dinheiro da advocacia. Parar de gastar onde não deve. É isso que precisa ser feito. A advocacia precisa se colocar no lugar dela. E hoje nós estamos muito abaixo. E aqui nós não estamos
discordando por discordar. É bom que fique claro ao Rafael Lara e a todos da gestão. Nós não estamos discordando por discordar, não. Discordar aqui não é qualquer tipo de ameaça. Discordar aqui é uma oportunidade de ser construída uma solução que não está sendo cobrada em época de campanha eleitoral. Muito pelo contrário. Uma faca aqui de 2 gumes. Porque nós estamos cobrando, inclusive, dando tempo hábil para que seja feito. É só fazer. Qual é a dificuldade? Qual é a questão financeira disso? A OAB tem as suas possibilidades de fazer. É só fazer. É só começar a dar atenção à valorização da advocacia. E aí sim, a advocacia começa a ser respeitada. Caso contrário, nós vamos ficar, de novo, sendo marionete de marketing vazio, de marketing de foto, de rede social. E isso a advocacia já entendeu. Já está na hora da mudança. Pedro, e essa situação, vou tentar dar uma visão aqui um pouco diferente porque a doutora Priscila disse. Aqueles advogados que estão ali na porta da central, muitos são advogados em início de carreira, que de um lado tem uma anuidade extremamente cara e uma OAB que não oferece estrutura para esse advogado, não garante um piso salarial para esse advogado, que eu quero que você olhe agora nesses sites de emprego e me ache uma vaga de emprego para advogado júnior acima de R$ 1.500. É padrão salário mínimo. Então, aqueles advogados que estão ali são advogados que estão lutando. 1.500 e não é na carteira não, Isso. Hein? Estão ali lutando para poder iniciar a sua carreira. Então, Pedro, eu não julgo os colegas que ali estão fazendo ali um preço abaixo, de certa forma se prostituindo, porque eles não têm para onde correr. Fizeram 5 anos de uma faculdade de Direito, não tem um piso salarial, a anuidade é cara, meu escritório é caro. Estrutura não tem. Estrutura tem. Tabela da OAB, enfim, eu sempre digo para eles, não é respeitar, não é fiscalizar. Então fica aquele negócio, não é um problema, é o efeito de um problema que são vários problemas. Sim. Que ali é só, enfim, só o resultado de um grande descaso com o advogado. Aqueles advogados que estão ali, eles estão realmente sobrevivendo. Aqui estamos então com o advogado criminalista Augusto Cândido, com a doutora criminalista também, doutora Priscila Honorato, com a doutora Sara Barbosa, também criminalista no âmbito da execução penal, ela que é especialista. Eu vou te falar, quando eu tenho um cliente ali no âmbito da execução penal, quem cuida é essa moça aqui, ó. É ela que sabe tudo, viu? Não tem jeito. Olha, nós estamos nos despedindo. Agradeço a atenção de todos. Eu quero, inicialmente, que o doutor Augusto Cândido faça suas considerações finais. Doutor Augusto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e não tenha dúvida, será só o primeiro de vários. Pedro, muito obrigado pelo convite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é discussão, buscando melhoria em prol da nossa categoria. E não é puxando para o lado criminal, mas nós, da advocacia criminal, nós sofremos mais. É nós que temos o sol quente na cabeça, é nós que sofremos, temos as nossas prerrogativas constantemente violadas e criminalizadas. Então, Pedro, parabéns pela iniciativa e muito obrigado. A advocacia criminal precisa, sim, desse olhar. Nós que agradecemos, doutora Sara Barbosa. Muito obrigada, primeiro, pelos elogios aí, é totalmente recíproco. Parabéns pela iniciativa aqui. Realmente, o que nós estamos pedindo é o básico, é o respeito. Eu quero ser respeitada da minha profissão, na atuação dela. E eu acho que isso aqui é muito importante. Isso aqui que a gente está fazendo tem que perpetuar aí. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Doutora Priscila,
Coisa boa tê-la aqui conosco, viu? Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, igual eu falei no início, me sinto honrada, né, por participar desse podcast e eu só desejo mesmo, assim, que essa conversa, que esse bate-papo, ele prossiga, que nós realmente podemos ter voz e o que a gente está pedindo aqui é o mínimo. Então, assim, eu acredito que isso, como a doutora Sara falou, é de extrema importância, porque se ninguém parar para dar ouvidos, para literalmente olhar para a advocacia, fica muito complicado, né? E a gente está sendo muito desrespeitado. E o advogado criminalista, infelizmente, ele sofre mais. Principalmente quando se trata de mulher, né? Sim. Nossa. Tem que mostrar muita competência. Não basta eu chegar. Geralmente, assim, tem aqueles, nossa, mas Nova, criminalista, mulher. nova, nossa, mas não tem, igual ele falou, não tem medo, não. Nossa, mas você é mulher, não tem Eu medo. já cheguei não, a ouvir que gosta de bandido, mas enfim, assunto enfim, para outros assunto momentos. para outros momentos. Mas muito obrigada, parabéns pela iniciativa, Pedro. Nós que agradecemos. Esse é o podcast Quem Sabe Faz a Ordem. E não à toa, nós recebemos aqui um advogado militante, duas advogadas militantes, quem conhece da ordem. E nada melhor que quem conhece para poder discutir sobre as soluções. Fica aqui o registro que desde o dia 21 de setembro nós enviamos um e-mail institucional à presidência da UAB de Goiás para que a presidência nos recebesse, para que nós pudéssemos nos apresentar formalmente. Mas, infelizmente, depois de passados mais de 6 meses, nós não temos nenhum retorno. E volto a repetir, são mais de 100 advogados e advogadas associados. Então, presidente Rafael, nós estamos aguardando a agenda com o senhor. Imagino que depois de 6 meses o senhor conseguiu organizar essa agenda para poder nos receber. Saiba que são temas de absoluta relevância da advocacia. Os requerimentos que foram realizados em 14 de fevereiro, que também, até o presente momento, não tem nenhum retorno. Nós somos uma associação legalmente constituída e, dentro dos parâmetros da Constituição, podemos, inclusive, demandar judicialmente. Não temos nenhum intento de interferir num espaço que é próprio da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito pelo contrário, o interesse é somar. E, para somar, nós temos também que saber ouvir quem está na linha de frente. Quem está tomando sol, quem está andando até o bloco 3, quem está enfrentando o chão do estacionamento do semiaberto, quem está correndo atrás e esperando mais de 6 horas para ser atendido numa central de flagrante, enquanto não sabe nem se o cliente voltou do IML. Então essa, hoje, é a realidade da advocacia criminal. E aqui nós estamos tratando simplesmente, como disse o doutor Augusto, nós estamos tratando do básico. A discussão aqui é em prol da advocacia, a discussão aqui é em prol da sociedade, seja no âmbito cultural, político, econômico, que direta ou indiretamente afeta a sociedade civil organizada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nós, novamente, estamos à disposição de todos que queiram participar conosco do nosso projeto. É só enviar um direct no perfil do Instagram que você certamente será respondido e serão todos muito bem-vindos. Porque quem sabe faz a ordem.